Você algum dia já percebeu como a presença do Espírito Santo pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida? Talvez em alguns momentos você tenha sentido um vazio, mesmo estando cercado de pessoas, ou até mesmo quando parecia ter tudo o que precisava. Essa inquietação dentro de você é muitas vezes o convite silencioso do Espírito Santo, que deseja se revelar mais profundamente na sua caminhada diária. Não se trata de uma teoria distante, mas de uma realidade que pode ser vivida a cada instante. O Espírito Santo é a voz que te guia quando a confusão se instala. É a paz que preenche o coração quando tudo ao redor parece um caos. É o consolo que vem quando nenhuma palavra humana parece ser suficiente para aliviar a dor. Você talvez esteja se perguntando como é possível conversar com Ele todos os dias, de forma simples, verdadeira e sem formalidades que pareçam forçadas. A verdade é que o Espírito Santo não espera que você seja perfeito para se aproximar dele, mas que você seja sincero. Imagine uma amizade verdadeira. Você não precisa de frases ensaiadas, nem de um cenário impecável para conversar com alguém que confia. Assim também é o relacionamento com o Espírito Santo. Você pode falar com ele enquanto caminha até o trabalho, quando arruma a casa, enquanto dirige, ou até mesmo no silêncio do seu quarto, quando só os seus pensamentos parecem fazer barulho. Um exemplo disso é quando você acorda em um dia difícil, sem ânimo para enfrentar os desafios que estão diante de você. Em vez de carregar esse peso sozinho, você pode simplesmente dizer: Espírito Santo, eu não sei como lidar com isso, mas eu confio em ti. Esse gesto simples abre espaço para que ele se mova. E talvez você perceba um conselho inesperado de alguém, uma lembrança de um versículo, ou até mesmo uma paz que não vem de você, mas de algo maior. É exatamente disso que a palavra fala quando está escrito que o Espírito Santo é o Consolador que Jesus deixou para estar com você em todos os momentos. João capítulo 14, versículo 16. Não pense que apenas grandes líderes espirituais podem experimentar esse tipo de intimidade. Você também pode, independentemente de quem você seja, de onde veio, de sua idade ou da profissão que exerce. A proximidade com o Espírito Santo não depende de títulos, mas de um coração disposto. Às vezes, você imagina que precisa ter orações longas e elaboradas para ser ouvido, mas a realidade é que até mesmo um suspiro, uma frase curta e sincera, já abre caminho para essa comunhão. O Espírito Santo não mede palavras, ele mede a intenção do coração. Talvez você tenha passado por momentos em que não conseguiu entender por que certas coisas aconteceram. Uma porta que se fechou, uma amizade que se desfez, um sonho que não se concretizou. O Espírito Santo está presente também nessas situações, não apenas para te consolar, mas para te ensinar. Ele revela que muitas vezes o que você acha que perdeu, na verdade, era livramento. E aquilo que não aconteceu, do jeito que você esperava, foi para abrir caminho para algo maior e melhor. Esse tipo de entendimento só é possível quando você abre espaço para ouvir a voz dele todos os dias. Conversar com o Espírito Santo não significa apenas falar, mas também aprender a silenciar para escutar. Em um mundo cheio de ruídos, essa é talvez a parte mais difícil: aquietar o coração. O silêncio diante de Deus não é vazio, mas é cheio de revelações. É nesse silêncio que você entende coisas que estavam confusas, que recebe estratégias para lidar com situações da vida e que fortalece sua fé. Quando você entende isso, passa a valorizar não apenas o falar, mas também o ouvir. A palavra de Deus fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ou seja, se você deseja viver como verdadeiro filho, precisa aprender a dar espaço para o Espírito Santo guiar cada passo.
Isso não significa viver sem dificuldades, mas significa não caminhar sozinho em meio a elas. É ter a certeza de que há uma mão invisível conduzindo você, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar a saída. Pense nisso agora. Quantas decisões importantes você já tomou sem consultar o Espírito Santo? E quantas dessas escolhas poderiam ter tido um desfecho diferente se você tivesse parado por alguns minutos para pedir a direção dele? O Espírito Santo não é um detalhe, ele é essencial. E se você permitir, ele pode transformar até as áreas mais escondidas e dolorosas da sua vida. No final das contas, a grande questão não é se o Espírito Santo quer falar com você, porque ele sempre quer, mas se você está disposto a ouvir. A decisão está em suas mãos. A cada novo dia, você pode escolher andar sozinho ou convidar o Espírito Santo para ser seu companheiro inseparável. Agora escreva nos comentários: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Essa frase vai marcar publicamente o início de uma nova caminhada e vai gerar engajamento real, porque nasce de uma declaração de fé. Quando você começa a perceber a voz do Espírito Santo em seu cotidiano, descobre que não se trata de algo místico ou distante, mas de uma presença real que deseja participar de cada detalhe da sua vida. Muitos acreditam que o Espírito só se manifesta em grandes eventos espirituais. Mas a verdade é que ele se revela também no simples, na calma inesperada que surge em meio ao trânsito, na ideia criativa que aparece para resolver um problema no trabalho, ou até mesmo na coragem de perdoar alguém que te feriu profundamente. O Espírito Santo é especialista em agir de maneira sutil, de modo que só quem abre o coração consegue perceber. É interessante como, ao longo do tempo, você aprende a distinguir a voz dele das outras vozes que tentam te influenciar. A voz do Espírito Santo não pressiona, não condena, não gera ansiedade. Ao contrário, ela traz paz, mesmo quando desafia você a tomar decisões difíceis. Já a voz do medo ou da dúvida sempre tenta te paralisar, fazendo parecer que não existe saída. É por isso que se faz tão necessário fortalecer diariamente esse relacionamento. Quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, mais sensível você se torna para reconhecer quando ele fala. Um exemplo prático está nas escolhas pequenas. Imagine que você precise decidir como reagir diante de uma ofensa. A carne quer responder com raiva, mas no fundo você sente uma impressão suave dizendo: respire, silencie, escolha a paz. É justamente nesses momentos que você percebe que o Espírito Santo está orientando você a viver de uma forma diferente da lógica humana. Isso é o que a palavra ensina quando diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quando você entende isso, percebe que não é apenas uma questão de ouvir, mas de obedecer. Porque de nada adianta reconhecer a voz do Espírito Santo se você não estiver disposto a seguir a direção que ele dá. Muitas vezes, essa direção vai contra a sua vontade, mas é sempre em favor do seu crescimento. É como um professor que sabe exatamente onde o aluno precisa ser desafiado para avançar. Você pode até resistir no início, mas quando confia, percebe que cada passo de obediência traz resultados que transformam sua vida. Outro ponto importante é que conversar com o Espírito Santo todos os dias não significa viver isolado das pessoas, mas aprender a enxergá-las através dos olhos de Deus. Ele vai ensinar você a ser mais paciente com quem erra, mais compassivo com quem sofre, mais encorajador com quem está desanimado. Ele vai revelar coisas que não são visíveis aos olhos humanos, porque enxerga além das aparências. Quantas vezes você já se surpreendeu com alguém que parecia forte, mas por dentro estava quebrado?
O Espírito Santo pode usar você como instrumento para levar palavras de vida nesses momentos. Ao mesmo tempo, essa comunhão diária ajuda a moldar o seu interior. O Espírito Santo não trabalha apenas em situações externas, mas principalmente dentro de você. Ele trata feridas antigas, cura memórias dolorosas, desfaz mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Ele sussurra verdades que trazem libertação. Por isso, quando você se permite viver nesse relacionamento, entende que cada dia é uma oportunidade de se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo. E talvez o mais poderoso de tudo isso seja perceber que você não precisa esperar um momento ideal para começar. Não existe idade certa, condição perfeita ou ambiente específico. O melhor momento para iniciar uma conversa com o Espírito Santo é agora. Você pode simplesmente fechar os olhos, respirar fundo e dizer: Espírito Santo, eu te recebo na minha vida, guia meus passos. Esse ato de entrega, ainda que pareça pequeno, abre portas para experiências grandiosas. O segredo está na constância. Assim como uma amizade cresce quando há convivência, também o relacionamento com o Espírito Santo se fortalece quando você investe tempo. Não precisa ser muito tempo, mas precisa ser de coração. É na repetição diária, no simples hábito de se voltar para Ele, que você constrói uma intimidade verdadeira. E quanto mais íntimo você se torna, mais naturalmente passa a depender dele em cada situação. Você vai perceber que, com o passar do tempo, as pessoas ao seu redor também notarão essa mudança. Vão ver mais paciência em você, mais firmeza diante das dificuldades, mais amor até nas palavras simples. Isso acontece porque o Espírito Santo transborda daquilo que está cheio dentro de você. Quando ele enche seu coração, naturalmente sua vida se torna um reflexo da presença dele. Por isso, não subestime o poder dessa prática diária. Uma conversa sincera com o Espírito Santo pode mudar o rumo de um dia inteiro, e um conjunto de dias transformados pode mudar uma vida inteira. A sua história pode ser completamente redesenhada a partir do momento em que você decide não andar sozinho, mas caminhar em comunhão constante com o Consolador que Jesus enviou para estar com você. Agora, antes de seguir, quero te fazer um convite diferente. Se esse vídeo já está falando com o seu coração, se inscreva no canal. Mas não apenas por inscrever-se, faça disso um gesto de compromisso, como quem diz: eu quero crescer espiritualmente todos os dias. Isso não é apenas engajamento, é compartilhar sua jornada para que outras pessoas também sejam inspiradas pelo que você está vivendo. Conforme você se abre para essa experiência de conversar com o Espírito Santo diariamente, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Sua visão de mundo muda. Aquilo que antes parecia insuportável ganha um novo sentido, porque você percebe que não está sozinho. Os momentos de alegria deixam de ser apenas momentos passageiros e se transformam em oportunidades de agradecer. E até mesmo as situações de dor deixam de ser fardos pesados e passam a ser caminhos de aprendizado. Isso não significa que as dificuldades desaparecem, mas que você agora conta com uma força que vai além da sua própria capacidade. Um exemplo disso é quando você enfrenta incertezas financeiras. Naturalmente, a ansiedade tenta dominar seus pensamentos, mas o Espírito Santo começa a mostrar que a provisão de Deus não depende apenas de circunstâncias humanas. Ele lembra você das palavras que estão escritas em Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde está dito que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa lembrança não vem como uma teoria distante, mas como um consolo que te faz respirar fundo e confiar, mesmo quando a lógica parece apontar o contrário. Outro aspecto importante é perceber que o Espírito Santo não atua apenas nos grandes dilemas da vida, mas também nas pequenas escolhas. Ele orienta você a ser mais disciplinado,
a cuidar melhor da sua saúde, a valorizar os relacionamentos que realmente importam e até a evitar situações que poderiam te afastar da presença de Deus. É como se cada detalhe fosse um campo de treinamento onde você aprende a depender da direção dele. Com o tempo, você descobre que não existem áreas espirituais e áreas comuns. Tudo passa a ser espiritual quando vivido em parceria com o Espírito Santo. Talvez você se lembre de situações em que tomou decisões por impulso e se arrependeu depois. Isso é algo que todos experimentam em algum momento. Mas quando você passa a cultivar essa conversa diária com o Espírito Santo, nota que ele traz uma espécie de alerta suave antes mesmo que você haja. Às vezes, é apenas uma inquietação interior, um sinal de que algo não está certo. E se você respeita essa impressão, evita dores futuras. Essa é uma das formas mais práticas pelas quais ele manifesta o seu cuidado. Ao mesmo tempo, essa relação diária faz nascer em você um desejo maior de conhecer a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é quem ilumina as Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem, mas quando o Espírito Santo está presente, até mesmo um versículo simples se transforma em alimento para a alma. Você descobre que não se trata apenas de letras em um livro, mas de uma voz viva falando com você. É por isso que tantas vezes você lê um mesmo trecho em momentos diferentes e percebe que ele parece ganhar um novo significado. Isso acontece porque o Espírito Santo aplica a palavra diretamente na sua realidade. Esse relacionamento também fortalece sua fé de maneira prática. Pense, por exemplo, em situações em que você já se sentiu sozinho em meio a uma multidão. Quando o Espírito Santo está com você, a solidão perde força, porque a certeza da presença de Deus preenche aquele espaço vazio. Ele se torna seu conselheiro, seu amigo, aquele que sempre ouve e nunca abandona. É um tipo de companhia que nenhuma amizade humana, por mais verdadeira que seja, consegue substituir. Isso não significa desprezar as pessoas, mas compreender que existe um lugar no coração que só o Espírito Santo pode ocupar. E quanto mais você se aproxima dele, mais percebe que sua identidade é transformada. O Espírito Santo começa a mostrar quem você realmente é em Cristo. Ele desmascara as mentiras que foram plantadas em você ao longo da vida, aquelas vozes que disseram que você não era capaz, que não seria amado, que nunca teria valor. Ele substitui essas mentiras por verdades eternas. Você é filho de Deus, você é amado. Você foi escolhido. Esse entendimento muda a forma como você se vê e, consequentemente, muda a forma como você vive. É claro que nem sempre será fácil. Haverá dias em que você vai se sentir cansado, sem forças, sem vontade de orar ou de ouvir a voz de Deus. Mas é justamente nesses dias que a constância vai mostrar o seu valor. Mesmo que suas palavras sejam poucas, mesmo que seja apenas um Senhor, me ajuda hoje, o Espírito Santo está atento e presente. Ele não exige discursos eloquentes, mas sinceridade. É na fraqueza que a força dele se aperfeiçoa, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Outro ponto que você precisa compreender é que o Espírito Santo deseja usar sua vida para impactar outras pessoas. Ele não trabalha apenas dentro de você, mas também através de você. Muitas vezes, uma palavra simples que você fala no momento certo pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir para não desistir. E essa palavra não vem da sua habilidade, mas da inspiração do Espírito. Por isso, é tão importante estar disponível. Quando você se coloca à disposição, ele transforma até os gestos mais comuns em instrumentos de amor e esperança. No fundo, a maior transformação acontece quando você entende que o relacionamento com o Espírito Santo não é um peso, mas um privilégio. Não é uma obrigação religiosa, mas uma fonte de vida. É como estar conectado a uma fonte inesgotável de força, sabedoria e amor.
E quanto mais você valoriza essa conexão, mais percebe que não consegue viver sem ela. O Espírito Santo passa a ser não apenas parte da sua vida, mas o centro dela. Você pode estar pensando, será que eu consigo viver dessa forma todos os dias? E a resposta é sim, mas não pela sua força, e sim pela graça de Deus que se manifesta através do Espírito Santo. O primeiro passo já foi dado, o desejo de estar mais perto. O restante é construído dia após dia, em pequenas conversas, em decisões de fé, em momentos de entrega. À medida que você se aprofunda nessa caminhada, começa a perceber que conversar com o Espírito Santo todos os dias não é apenas uma prática espiritual, mas uma transformação de estilo de vida. O que antes parecia distante vai se tornando tão natural quanto respirar. Você descobre que pode falar com ele em qualquer lugar, em qualquer momento, sem precisar de formalidades. Essa liberdade faz com que o relacionamento se torne leve, porque não depende de fórmulas, mas da sinceridade do seu coração. Imagine-se em uma manhã comum, preparando o café ou arrumando suas coisas para sair. Nesse instante, em vez de apenas pensar nas preocupações do dia, você pode dedicar algumas palavras ao Espírito Santo. Eu te entrego esse dia, guia meus passos. Esse gesto simples tem um impacto profundo porque abre espaço para que ele conduza o seu caminho desde o início. Muitas vezes você não percebe de imediato, mas ao final do dia, nota que situações que poderiam se tornar um peso foram suavizadas. Esse é o agir sutil do Espírito. O que acontece é que, quanto mais você se acostuma a essa prática, mais sua mente se renova. Os pensamentos que antes eram dominados pela ansiedade passam a ser preenchidos pela paz de Deus. Aqueles medos que pareciam incontroláveis começam a perder força. Isso porque o Espírito Santo traz à memória verdades que fortalecem a sua fé. Ele lembra você de que Deus prometeu estar contigo em todos os momentos e que nada pode separar você do amor dele. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir poderão afastar você desse amor. Esse relacionamento diário também afeta diretamente a forma como você encara os desafios. Antes, você poderia pensar que tudo dependia apenas da sua força e da sua capacidade. Agora, entende que existe alguém maior sustentando você. Isso não tira sua responsabilidade de agir, mas traz a certeza de que seus esforços não são solitários. Você passa a trabalhar, estudar, cuidar da família e enfrentar os problemas sabendo que o Espírito Santo está presente em cada detalhe. E essa consciência faz toda a diferença, porque gera esperança até mesmo nos dias mais difíceis. Outro ponto transformador é como o Espírito Santo molda seu caráter. Ele não está interessado apenas em resolver suas circunstâncias, mas em formar em você a imagem de Cristo. Isso significa que dia após dia ele vai mostrando onde você precisa mudar. Às vezes, é no modo como responde às pessoas, na forma como lida com suas emoções ou até na maneira como administra o tempo. Não se trata de cobrança, mas de amor. É como um amigo que deseja ver você crescer e não se conformar com menos do que aquilo que Deus planejou para a sua vida. E essa transformação não acontece de uma vez, mas em um processo contínuo. Você pode olhar para trás e perceber o quanto já mudou desde que começou a buscar o Espírito Santo de forma intencional. Coisas que antes tiravam sua paz, agora já não têm mais o mesmo poder. Situações que antes faziam você reagir com impulsividade, agora encontram em você mais calma e sabedoria. Isso é fruto de uma caminhada diária, construída passo a passo. Talvez em alguns momentos você sinta que não está avançando, que sua fé é pequena demais. Mas lembre-se, até a menor semente pode se tornar uma árvore frondosa. Jesus falou sobre isso quando comparou a fé a um grão de mostarda. Mateus capítulo 17, versículo 20.
O Espírito Santo é quem rega essa semente dentro de você, fortalecendo suas raízes para que sua vida produza frutos visíveis. Por isso, não despreze os pequenos começos. Cada oração sincera, cada passo de fé, cada entrega diária é parte do processo que Deus está construindo em você. Outra marca dessa intimidade é que você passa a ouvir com mais clareza quando o Espírito Santo te direciona a servir outras pessoas. Pode ser através de um gesto simples, como uma palavra de encorajamento, uma oração por alguém, ou até mesmo um ato de generosidade. O Espírito Santo usa você como canal da graça de Deus no mundo. Isso significa que sua vida ganha propósito além de si mesma. Não se trata apenas do que você recebe, mas também do que você compartilha. E quanto mais você compartilha, mais percebe que o Espírito Santo flui através de você. E é nesse ponto que você começa a experimentar uma alegria diferente, que não depende das circunstâncias externas. Essa alegria nasce da certeza de que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus, em sintonia com o Espírito Santo. É como uma fonte que jorra de dentro, independente das estações da vida. Quando você entende isso, descobre que pode estar em paz, mesmo em meio às tempestades, porque sabe que não está navegando sozinho. O mais lindo dessa caminhada é perceber que o Espírito Santo nunca desiste de você. Mesmo quando você falha, mesmo quando se afasta, Ele continua chamando pelo seu nome, convidando você a voltar. Essa paciência divina é um dos maiores sinais do amor de Deus. Você pode até se cansar, mas Ele nunca se cansa de buscar você. É como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando essa verdade penetra no seu coração, você entende que não precisa viver mais um dia sequer tentando carregar sozinho os pesos da vida. Você tem ao seu lado o Consolador, o Conselheiro, aquele que conhece o futuro e que deseja guiar você em cada decisão. Tudo o que precisa é escolher diariamente abrir espaço para que Ele fale e agir de acordo com o que Ele direciona. Quando você decide viver essa jornada diária com o Espírito Santo, começa a perceber mudanças que vão muito além daquilo que os olhos podem ver. É como se uma nova atmosfera envolvesse sua vida. Pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente em você, ainda que não saibam explicar. Talvez digam que você parece mais sereno, mais firme ou até mais iluminado. O que acontece, na verdade, é que a presença do Espírito Santo dentro de você transborda de forma natural. Não há como esconder aquilo que ele realiza, porque o fruto sempre aparece. Esse transbordar se manifesta em atitudes pequenas, mas poderosas. Você começa a ter paciência em situações que antes despertavam impaciência. Palavras que antes seriam de crítica, agora se transformam em palavras de encorajamento. Pensamentos que antes te levavam ao desânimo, agora dão lugar à esperança. Essa transformação não é algo forçado, mas espontâneo, porque vem de dentro para fora. É o Espírito Santo moldando seu interior para que sua vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo. E quando você entende isso, percebe que o propósito da presença do Espírito não é apenas trazer conforto pessoal, mas também preparar você para ser um instrumento nas mãos de Deus. O mundo em que vivemos está cheio de pessoas quebradas, feridas e sem direção. O Espírito Santo deseja usar você para alcançar essas vidas. Talvez seja através de uma conversa no trabalho, de um gesto de bondade com um desconhecido, ou até de uma oração silenciosa em favor de alguém. Cada pequena atitude guiada por Ele pode ter um impacto que você talvez nunca imagine. Isso nos lembra de que a vida cristã não é feita apenas de receber, mas também de compartilhar.
Jesus disse que quem crer nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Esses rios representam exatamente isso. A vida do Espírito fluindo através de você para abençoar outros. Não se trata de esforço humano, mas de permitir que ele use sua vida como canal. É como ser um instrumento afinado. A música não vem do instrumento em si, mas daquele que o toca. Da mesma forma, o Espírito Santo é quem produz a melodia, e você é apenas o instrumento disponível. Mas é claro que para viver dessa forma, você precisa estar sensível. Isso exige prática, porque muitas vezes você pode ser tentado a agir pela carne, reagindo com raiva, orgulho ou egoísmo. É nesse ponto que o Espírito Santo lembra você de quem realmente é. Ele sussurra ao seu coração que a mansidão é mais poderosa que a agressividade, que o perdão é mais libertador que o ressentimento, que a humildade abre portas que o orgulho fecha. Esses lembretes não são apenas ideias bonitas, são direções práticas que transformam seu modo de viver. Pense, por exemplo, em uma situação de conflito familiar. Naturalmente, a tendência é responder de acordo com a emoção do momento, mas o Espírito Santo orienta você a agir de forma diferente. Ele traz uma calma que não é natural, uma sabedoria que não viria de você sozinho. Essa postura pode mudar completamente o rumo de uma conversa, evitando feridas maiores e abrindo espaço para a reconciliação. Isso é obra dele, não sua. Outro aspecto que você vai experimentar é a coragem. O Espírito Santo fortalece você para enfrentar situações que antes pareciam impossíveis. Ele te dá ousadia para testemunhar da sua fé, para tomar decisões difíceis, para permanecer firme quando tudo em volta diz que é mais fácil desistir. Essa coragem não vem da autoconfiança, mas da confiança em Deus. É como Davi, que enfrentou Golias, não por ser o mais forte, mas porque sabia que o Senhor estava com ele. 1 Samuel capítulo 17. Da mesma forma, o Espírito Santo dá a você a convicção de que não está lutando sozinho. E essa convicção gera descanso. Você aprende a descansar mesmo em meio às batalhas, porque entende que a vitória não depende apenas da sua força, mas da presença de Deus agindo a seu favor. Esse descanso é diferente da passividade, porque não significa cruzar os braços, mas sim agir com fé, sabendo que o resultado final está nas mãos do Senhor. Quando você confia dessa maneira, a ansiedade perde espaço e a paz toma conta do seu coração. Além disso, o Espírito Santo desperta em você uma fome maior por santidade. Isso não é fruto de imposição externa, mas de um desejo interior de agradar a Deus. Você percebe que certas coisas já não fazem sentido, que alguns hábitos precisam ser deixados para trás, não por obrigação, mas porque já não combinam com quem você está se tornando. É como alguém que descobre um novo gosto. Aquilo que antes parecia atraente já não tem mais o mesmo brilho. Essa transformação é obra do Espírito, que vai ajustando sua vida ao padrão do reino de Deus. E nesse processo, você percebe que não está sozinho. O Espírito Santo também levanta pessoas ao seu redor para caminhar com você. Ele te conecta a uma comunidade de fé, onde pode encontrar apoio, encorajamento e aprendizado. Isso é fundamental, porque a vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente. É no convívio, nas trocas e até mesmo nos desafios da convivência que sua fé é fortalecida. O Espírito Santo trabalha tanto em você, quanto através dos relacionamentos que ele coloca no seu caminho. Tudo isso mostra que viver guiado pelo Espírito Santo é muito mais do que uma experiência individual. É uma jornada de transformação que se reflete no ambiente, nas pessoas, nas decisões e no futuro.
é ter a certeza de que cada passo está sendo conduzido por alguém que sabe exatamente o caminho. Essa confiança não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Quando você olha para trás, percebe o quanto já caminhou desde que decidiu abrir espaço para o Espírito Santo. Talvez ainda haja muito a ser transformado, mas a grande verdade é que cada dia de proximidade com Ele já é uma vitória. Você descobre que não precisa ser perfeito para ser amado e que o amor de Deus se renova sobre sua vida a cada manhã. Essa é a base da sua segurança e é também o motivo pelo qual você pode seguir em frente, com fé e esperança. À medida que você avança nessa caminhada, o Espírito Santo começa a revelar segredos do coração de Deus, que não podem ser compreendidos apenas pela mente humana. Ele ilumina passagens da palavra que antes pareciam comuns e faz com que cada versículo ganhe um significado vivo e pessoal. É como se, de repente, aquelas letras deixassem de estar apenas no papel para se tornarem alimento que fortalece sua alma. Você descobre que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma voz viva que conversa com você diariamente. Por exemplo, quando você lê no Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é apenas um texto bonito. O Espírito Santo traz à sua memória momentos em que você esteve em situações difíceis e lembra que, em cada uma delas, a presença de Deus nunca abandonou você. Isso gera uma confiança profunda, porque você entende que a promessa não é de ausência de lutas, mas de companhia constante. E o mais incrível é que o Espírito Santo não apenas explica a palavra, mas também ensina como aplicá-la no dia a dia. Ele mostra de forma prática como um mandamento pode ser vivido em meio ao seu trabalho, em seus relacionamentos, em suas decisões financeiras ou até em momentos simples, como uma conversa informal com alguém. Essa aplicabilidade torna a fé algo vivo, dinâmico e relevante. Você percebe que não existe separação entre o sagrado e o comum, porque tudo pode ser guiado pelo Espírito. Um exemplo claro disso é quando você sente aquele impulso interior de ajudar alguém sem esperar nada em troca. Talvez seja compartilhar uma refeição, oferecer um ouvido atento ou até mesmo doar algo que você valoriza. O Espírito Santo é quem move seu coração nesses momentos. E quando você obedece, experimenta uma alegria que nenhuma conquista material poderia proporcionar. É a alegria de ser parte daquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Ao mesmo tempo, Ele também corrige você em amor. Quantas vezes, no meio de uma conversa, você está prestes a dizer algo que poderia ferir alguém e de repente sente aquele freio interior? Ou então, depois de uma atitude impensada, o Espírito Santo traz à consciência a necessidade de pedir perdão? Isso não acontece para condenar você, mas para moldar seu caráter, tornando-o mais parecido com Cristo. Essa correção é uma prova do cuidado de Deus, porque Ele se importa em aperfeiçoar cada detalhe da sua vida. Outra forma poderosa de ação do Espírito Santo é a revelação de propósito. Muitas pessoas vivem sem saber por que estão aqui, sentindo-se perdidas no meio das circunstâncias. Mas quando você se aproxima dele, começa a perceber que nada na sua vida é por acaso. Cada talento, cada experiência, cada desafio e até mesmo cada dor pode ser usado para um propósito maior. O Espírito Santo conecta as peças do quebra-cabeça e mostra que você foi criado para algo específico no reino de Deus. Talvez você nunca suba em um púlpito, nunca cante em grandes palcos ou escreva livros, mas o Espírito Santo pode usar sua vida de maneiras surpreendentes. Um professor pode ser instrumento para inspirar crianças e jovens a seguirem o caminho da fé. Um motorista pode ser canal de bênção para passageiros que precisam ouvir uma palavra de esperança.
Um empresário pode gerar oportunidades que transformam vidas. Não importa a função ou a posição. Quando você se permite ser guiado pelo Espírito, tudo ganha significado eterno. E enquanto ele revela esse propósito, também concede dons espirituais. Esses dons não são medalhas para exibição, mas ferramentas para servir. Alguns recebem o dom de ensinar, outros de encorajar, outros de interceder em oração, outros de aconselhar com sabedoria. Cada dom tem sua função, e todos juntos edificam o corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui conforme deseja, e quando você se dispõe, ele mostra de que forma pode usar você para edificar outras pessoas. Além dos dons, existe também o fruto do Espírito, mencionado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diferente dos dons, que variam de pessoa para pessoa, o fruto é único e deve aparecer na vida de todo aquele que anda com o Espírito Santo. Esse fruto é a evidência visível de que ele realmente habita em você. Quanto mais próximo você está dele, mas esse fruto amadurece e se torna perceptível. E é justamente esse fruto que causa impacto no mundo ao redor. Pessoas podem até contestar suas palavras, mas não conseguem negar uma vida transformada. Quando alguém vê em você paciência em meio à adversidade, alegria em meio às lutas, amor mesmo diante de rejeição, isso chama a atenção. Essa diferença não vem de esforços humanos, mas do Espírito Santo agindo dentro de você. É o testemunho mais forte que existe, porque não depende de argumentos, mas de evidências. O Espírito Santo também é quem traz consolo nas horas de dor. Quando você perde alguém querido, enfrenta uma decepção ou carrega uma ferida profunda, ele é quem envolve você com um amor que nenhuma palavra humana consegue expressar. Ele traz paz ao coração aflito, esperança ao desesperado e força ao cansado. Não é um consolo superficial, mas uma presença real que sustenta você. Foi por isso que Jesus o chamou de Consolador. Ele não apenas conforta, mas também fortalece para que você continue caminhando mesmo depois de quedas. Além de consolar, o Espírito Santo também guia suas orações. Muitas vezes, você não sabe nem como se expressar diante de Deus. Os pensamentos se confundem, as palavras parecem não sair. É nesses momentos que Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Isso mostra o quanto o Espírito Santo está envolvido em cada detalhe da sua vida espiritual. Ele não apenas anda ao seu lado, mas ora em seu favor, levando ao Pai aquilo que você não consegue expressar. Esse relacionamento íntimo transforma completamente a maneira como você vê a vida. Problemas deixam de ser monstros intransponíveis e passam a ser oportunidades para ver o agir de Deus. Situações comuns se tornam terrenos férteis para milagres. A vida ganha sabor, direção e propósito. Você descobre que ser cheio do Espírito Santo não é viver desconectado da realidade, mas viver a realidade em sua plenitude, com a certeza de que Deus está em cada detalhe. Chegar até aqui significa que você já percorreu uma jornada profunda de entendimento sobre como conversar com o Espírito Santo todos os dias. Ao longo deste vídeo, você percebeu que ele não é uma ideia distante, nem uma força abstrata, mas uma pessoa real, presente e ativa, que deseja ter comunhão com você a cada instante. O Espírito Santo é conselheiro, guia, consolador e amigo. É aquele que revela a vontade do Pai, aponta o caminho de Cristo e transforma a vida por dentro, moldando cada detalhe até que sua essência reflita a imagem de Jesus. Você viu que conversar com ele não exige palavras rebuscadas, nem rituais complicados, mas apenas um coração disposto. Basta abrir espaço na correria da vida para ouvir sua voz suave, que fala no íntimo da consciência,
iluminando escolhas e trazendo clareza em meio à confusão. Muitas vezes, essa voz não se manifesta em trovões, mas em sussurros delicados que, se você estiver atento, vão guiar cada passo com precisão. É essa sensibilidade ao Espírito que faz a diferença entre andar perdido ou caminhar em paz, mesmo em meio às tempestades. E se até agora você acha que essa realidade é reservada para poucos, quero reforçar que ela está disponível para todo aquele que crê. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas, não olha para status social, profissão, idade ou experiências passadas. Ele deseja habitar em você com a mesma intensidade que habitou nos discípulos de Jesus, trazendo poder para testemunhar, coragem para enfrentar lutas e amor para transformar ambientes. O segredo está em se entregar de forma sincera, com humildade, sabendo que você não consegue viver a vida cristã por conta própria. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Reconhecer que precisa do Espírito Santo é o primeiro passo para viver uma vida plena. Quem tenta seguir sozinho, inevitavelmente se cansa, mas quem aprende a depender dele, descobre que até as cargas mais pesadas se tornam leves, porque são divididas com aquele que dá força. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo é quem aplica essa promessa em sua realidade diária. O relacionamento com ele também desperta uma coragem sobrenatural. Lembre-se de Pedro, que antes de receber o Espírito negou a Jesus por medo de ser reconhecido. No entanto, após Pentecostes, esse mesmo homem se levantou diante de milhares para anunciar com ousadia a mensagem da salvação. O que mudou não foi a personalidade de Pedro, mas a presença do Espírito Santo em sua vida. E da mesma forma, ele pode transformar você, tirando o medo, a insegurança e a timidez, substituindo-os por confiança, firmeza e convicção. Além disso, o Espírito Santo é aquele que dá discernimento. Em um mundo repleto de informações, opiniões e enganos, é fácil se perder em meio a tantas vozes. Mas quando você aprende a ouvir o Espírito, passa a distinguir o que vem de Deus, o que é apenas fruto da emoção e o que é cilada do inimigo. Esse discernimento é precioso, porque evita escolhas equivocadas e aproxima você do caminho que realmente traz vida. Quantas vezes uma simples direção dele pode livrar de uma grande dor de cabeça? Outro ponto essencial é que o Espírito Santo não apenas fala, mas também escuta. Ele é o companheiro fiel que acolhe suas orações, lágrimas e até silêncios. Nos dias em que você não tem forças para se expressar, ele continua presente, sustentando e intercedendo por você. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa verdade mostra que você nunca está sozinho, nem mesmo nas orações. E talvez o mais maravilhoso de tudo é que o Espírito Santo não se limita a momentos de culto ou oração. Ele está envolvido em cada detalhe da sua vida. Ele está na forma como você trata sua família, no modo como exerce sua profissão, na paciência que demonstra em meio ao trânsito, na sabedoria para lidar com finanças, na bondade em ajudar alguém em necessidade. É Ele quem torna possível viver de forma íntegra em um mundo corrompido, porque a santidade não é um fardo pesado, mas uma consequência natural da presença dele em você. Quando você se dispõe a andar com o Espírito Santo, sua vida se torna um testemunho vivo. Pessoas começam a perceber algo diferente em você, mesmo que não saibam explicar. Talvez seja a paz que você transmite em momentos de crise, a esperança que mantém em tempos de incerteza ou a compaixão que demonstra com quem sofre.
Tudo isso é reflexo de um coração habitado por Ele. E essa diferença não é para a sua glória, mas para que o nome de Jesus seja exaltado por meio da sua vida. Por isso, a decisão de abrir espaço para o Espírito Santo é a mais importante que você pode tomar. Ele não vai forçar entrada, porque respeita sua liberdade, mas está sempre à porta, esperando ser convidado. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a promessa que se cumpre quando você decide ouvir e obedecer à voz do Espírito. E agora, ao final deste vídeo, quero convidar você a refletir. Está disposto a conversar com o Espírito Santo todos os dias? Está pronto para entregar não apenas parte, mas todo o seu coração para que ele dirija a sua vida? Essa é a oportunidade de viver algo novo, real e transformador. Antes de encerrar, quero fazer um convite especial. Se este vídeo falou com você, se tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal. Mas não apenas como um gesto automático. Inscreva-se como parte de uma comunidade que deseja crescer junto, aprender junto e compartilhar experiências com o Espírito Santo. Aqui, cada comentário é valioso, porque não é apenas texto na tela, mas testemunho vivo de alguém que está buscando a presença de Deus. Compartilhe nos comentários a sua experiência. Você já teve momentos marcantes de ouvir a voz do Espírito Santo? Já sentiu o consolo dele em dias difíceis? Ou a alegria inexplicável de ser guiado por sua presença? Divida sua história, porque ao contar o que viveu, você fortalece a fé de outros que talvez estejam passando exatamente pelo que você já superou. Esse espaço não é apenas para assistir, mas para construir uma comunidade de fé, esperança e amor. E se este vídeo trouxe luz ao seu coração, compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez um amigo, um familiar, ou até alguém que você não conversa há muito tempo. O Espírito Santo pode usar sua atitude simples para transformar uma vida. Finalizo este momento com um abraço caloroso a você que ficou até o fim. Que o Espírito Santo seja seu melhor amigo, sua voz mais clara e seu consolo mais doce. E que cada dia seja uma nova oportunidade de conversar com Ele, experimentar seu amor e viver sob a direção perfeita de Deus.